No vídeo de hoje, eu vou te mostrar 5 formas diferentes que você tem de perder dinheiro na Bolsa de Valores para que você possa fazer aí uma autorreflexão e ver se você não está fazendo alguma dessas coisas quando está investindo na Bolsa de Valores. Então, se você gostou do tema desse vídeo, deixa seu like, tá? Isso me ajuda demais, ajuda a aumentar o alcance dos meus vídeos, porque mostra para o YouTube que esse é um vídeo relevante e dessa forma a gente atinge mais pessoas e ajuda essas pessoas a entender os erros que elas estão cometendo, no caso, ao investir na Bolsa de Valores, tá bom? Então vamos lá. A primeira forma de perder dinheiro é, de fato, querer especular, tá? Os novos investidores, eles chegam no mercado com essa postura especuladora, especulativa, tá? Isso vem muito por conta dos agentes de mercado. O que é isso, Rafael? Bom, se você for ver, né, quem que faz as grandes propagandas, né, tanto nos sites de notícia, no YouTube, são aqueles agentes que já estão no mercado e querem que você entre nele para que você movimente cada vez mais o seu patrimônio ali na Bolsa de Valores. Então, a gente está falando aqui a B3, as corretoras, aquelas casas de research que ficam fazendo promessa mirabolante. Então, qual que é o intuito deles? Que você entre na Bolsa de Valores e que todo dia você compre alguma coisa e venda alguma coisa, porque dessa forma você vai estar gerando cada vez mais dinheiro para eles, tá? Só que o caminho da especulação, né, que é essa compra e venda frenética, é o caminho para você perder dinheiro, tá? Não sei se você sabe, vou pedir para colocar aqui na tela a manchete lá do exame, que mostra que 97% dos traders, aqueles que estão comprando e vendendo, como eu estou dizendo, né, ou seja, os especuladores, perdem dinheiro, tá? Então não se deixe ouvir o canto da sereia, principalmente lá no Instagram, né? Você entra no Instagram, tem lá o pessoal lá com Porsche, com piscina, com casa na praia, viajando todo o tempo, e aí ele pega o celular, paga um croissant, paga não sei o que com trade, e aí você acha que aquilo ali é verdade, né? Na realidade, isso aí já foi visto, comprovado que não é, né? Essas pessoas vivem de vender cursos para vocês, porque se elas vivessem de trade, de especulação, elas morreriam de fome. Tá bom? E aí você pode falar, Rafael, mas por que isso acontece, né? Por que as pessoas se deixam ouvir por isso? Porque eu tô aqui, tem outros influencers sérios que dizendo que é possível enriquecer na Bolsa de Valores, só que é um caminho longo, é um caminho árduo, é um caminho que pode levar alguns anos. E as pessoas não querem ouvir isso, elas querem ouvir que é fácil, é rápido, que elas podem fazer hoje e amanhã vai dar tudo certo, tá? Então, a verdade é que elas se deixam iludir com essas mentiras. E aí, né, falando sobre isso, a gente chega na segunda promessa, né, a segunda forma de perder dinheiro na Bolsa de Valores, que é querer caçar a próxima Magalu. Né? Se você não sabe, o Magazine Luiza foi uma das maiores valorizações da história da Bolsa Brasileira, né? Então deixou um monte aí de viúva da Magalu, aqueles que queriam ter investido e não investiram. Tá? E aí o que acontece? Eles ficam caçando as novas Magalus, né? Ou seja, caçando aquelas empresas que podem vir a ser uma Magalu, que tenham grande valorização, e aí eles ficam fuçando em portal de notícia e fica vendo um monte de casa de research para ver se eles acham ali o pote de ouro, né, que pode multiplicar o capital deles por muitas vezes. E é óbvio que isso não existe, tá? Para achar uma empresa desse tipo, né, de alto potencial de valorização, você tem que estudar muito, mas estudar muito ela, tá? E achar antes de todo mundo. Quando aparece na Infomoney, na Money Times ou em qualquer outro lugar, já era, tá? A grande valorização já passou. Vou dar um exemplo para você. Recentemente a gente vem vendo muitas manchetes sobre a PetroRio. Por quê? Porque em 2020 ela multiplicou por quase 10 vezes, tá? Mas aqueles que me seguem, né, desde no começo do ano passado, em março de 2020 eu estava aqui nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-local, te mostrando que era a hora de você comprar boas empresas, e a PetroRio era uma boa empresa que estava passando por aquele momento difícil, na realidade o mercado todo, né? E aí eu vou deixar esse vídeo aqui para que você veja eu comprando PetroRio por R$ 9,40 ou algo em torno disso, foi abaixo de R$10 e hoje ela chegou a bater em mais de R$ 90 esses dias. Então, o que acontece? Naquela época, você não via nenhum portal de notícias falando de PetroRio, e agora que ela multiplicou por 10, você está ouvindo falar. Então, qual que é o ponto, tá? Você não pode ficar seguindo essas diquinhas, né? E você precisa ter o seu estudo para achar as ações que você acredita que possam ter um bom retorno no longo prazo. Se você está esperando alguém te entregar isso de mão beijada, muito provavelmente você só vai perder dinheiro. A terceira forma é ainda mais comum, tá? Que é gastar muito tempo com seus investimentos. Tá? Com certeza você conhece alguém, se não for você mesmo, que fala que investe a longo prazo, não, eu sou investidor de longo prazo, mas ele pega o celular, né, home broker, e abre 2, 3, 10 vezes por dia.
tá? Ou ainda que viu aquela notícia, né, no portal, em um desses portais que eu já disse, aí a hora que vê, pô, isso aqui vai dar certo, vai lá e compra ou vende, tá? Isso é muito, muito comum, porque as pessoas, como eu disse, elas querem se enriquecer rápido. E aí o que acontece? Elas se tornam escravos dos seus investimentos, tá? A pessoa não tem convicção no que ela está fazendo, ela está seguindo a cabeça de outras pessoas, então ela comprou porque o fulano, porque o ciclano, porque o beltrano, tá? E o que acontece? Como ela não tem convicção, à medida que as coisas podem não ir como ela espera, ela começa a ficar ansiosa e começa a abrir um grupo toda hora para ver o que está acontecendo, até que uma hora ela vai vender com prejuízo, porque ela não entendeu o motivo daquilo ali, né? E ela acaba ficando com medo e acaba vendendo, tá? Então essa é a receita do fracasso. A receita do fracasso na bolsa de valores é ficar comprando e vendendo as coisas, principalmente se você não sabe nem o que você está comprando e nem o que você está vendendo, tá? Isso me faz lembrar aquela frase do Warren Buffett famosa, né, que ele diz assim, tá? Compre bons ativos que você acredita no longo prazo, e se o mercado fechar por 10 anos, você ficaria à vontade, né? Então eu te pergunto, se você já investe na Bolsa de Valores, olha para sua carteira agora. Você ficaria confortável se a Bolsa, a B3, fechasse 10 anos e daqui 10 anos você fosse ver o resultado das empresas que você está investindo hoje? Então vou deixar essa reflexão para você. Inclusive comenta aqui para mim. Eu deixaria 10 anos ou eu não deixaria 10 anos? Quero ver o que vai acontecer. Tá? A quarta forma de perder dinheiro na Bolsa de Valores é ficar com dor de corno. Tá? Eu vou te falar o que é dor de corno. É as viúvas da Magalu, aquele pessoal que eu queria ter comprado, eu queria ter vendido, eu fiz isso, eu queria ter feito aquilo. Cara, a verdade é a seguinte, você não fez, você não comprou, você não vendeu, tá? Você não pode ficar pensando no que você poderia ter feito. Você tem que fazer algo e agora. E o que você precisa fazer agora é começar a estudar. Você precisa se aprimorar, você precisa entender mais, porque no mercado financeiro é muito interessante. Quanto mais você entende, quanto mais você estuda, mais dinheiro você ganha, tá? É uma relação direta. Tá? Então eu te convido a estudar e parar de ficar com essa dor de corno de eu devia ter feito isso, eu devia ter feito aquilo. Tá? Isso acontece muito também na parte da venda, né? Uma pessoa tinha uma ação, chegou a R$20, ela tinha pago 10, já dobrou o capital, eu vou vender para realizar lucro. Cara, realizar lucro é a pior cagada que você pode fazer. A pior cagada que você pode fazer. Porque a partir do momento que você fala, vou realizar lucro, você está falando que você é um especulador. Você está assumindo que você é um especulador. Porque um investidor, ele não realiza lucro. Porque ele não está visando lucro, ele está visando a renda passiva, ele está visando os dividendos, os juros do capital próprio. Ele visa fazer parte daquela empresa por muitos anos, até mesmo décadas. Né? Então, imagina se o Warren Buffett realizasse lucro ou qualquer outro grande investidor. Eles nunca teriam chego aonde chegaram. Tá? Então, o seu capital ele é muito, mas muito mais bem remunerado no longo prazo. Então, você precisa comprar no longo prazo. E aí, aquela célebre frase do Charles Munger, né, se você não sabe, é o braço direito do Warren Buffett, tá? Ele fala assim que o dinheiro grande, né, o grosso do seu dinheiro, não vai ser feito nem na compra e nem na venda. Ele vai ser feito na espera. Não adianta você comprar uma ação como Itaú, como Taesa, ou seja, grandes empresas por longo prazo e ficar de 5 minutos de qualquer cotação dela, porque isso pouco significa. Tá? O que você precisa fazer? A cada 3 meses sai um resultado trimestral, saiu um balanço, saiu ali uma comunicação da empresa, um fato relevante. É isso que você tem que ler. É por aí que você tem que se informar. Porque dessa forma você vai conseguir, de fato, ser um investidor e virar sócio de grandes empresas. E aí a gente chega na última forma, a quinta forma, né, de perder dinheiro no mercado financeiro, que talvez seja mais comum, que é aquele fazer timing. Tá? O que é timing, Rafael? É você comprar no melhor momento, vender no melhor momento, ou seja, é o famoso comprar no fundo, vender no topo, tá? E aí você fica especulando ali, fica deixando oportunidades passar por causa de migalha, enquanto você não se concentra no que vai deixar você verdadeiramente rico. E agora eu vou fazer uma pausa dramática aqui para você pensar. O que vai deixar você verdadeiramente rico? Você não sabe? Vou te falar. O que vai te deixar verdadeiramente rico é o seu trabalho, tá? Não é os seus investimentos, O que enriquece é o trabalho, tá? Os investimentos, eles servem apenas para remunerar o seu capital e fazê-lo crescer no longo prazo. Vou te dar um exemplo. Imagine que você seja o melhor investidor da história. Você consiga dobrar o seu capital de um ano para o outro. Você tem 100% de rentabilidade. Só que você só tem R$100 investido. R$100 investido. Ou seja, em vez de R$100, você agora tem 200. Ou seja, isso não vai mudar a sua vida. Agora, se você focou no seu trabalho, focou nos seus aportes, começou a construir mais capital para que ele multiplique por você,
Você pode ser um investidor muito bem médio, tá? Conseguir, sei lá, 10% ao ano. Cara, 10% ao ano, se você tiver R$1.000, é os mesmos R$100 do cara que se fez ali, correu um monte de risco para fazer os 100% e teve os mesmos R$100. Então, qual que é o momento, cara? Qual que é o ponto que eu quero frisar aqui com você? Muitas pessoas me perguntam assim, Rafael, tá bom, eu não posso fazer time, comprar e vender, mas quando que eu compro, né? Quanto que eu devo aportar o meu dinheiro? E aí eu vou deixar uma frase aqui para vocês, né? O melhor dia para você fazer seu aporte, foi ontem. Tá? Foi ontem, porque é quando ontem o dinheiro seu já estaria rentabilizado hoje. Mas como você ainda não fez ontem, faça hoje, que hoje é o segundo melhor dia. Então você tem que fazer a qualquer momento, o quanto antes, a rentabilização do seu patrimônio com os aportes no mercado financeiro. E aí eu lembro daquela frase, que essa eu puxo a autoria para mim, fazer uma autocitação aqui, que todo dia é um bom dia para você comprar um bom ativo. E a verdade é essa. Se eu vou comprar Taesa, se eu vou comprar Itaú, se eu vou comprar Bradesco, se eu vou comprar essas grandes empresas, tanto faz comprar hoje, amanhã, daqui uma semana, daqui um mês. Entendeu? O importante é você comprar todos os meses, acumular esse patrimônio para que você possa um dia viver de renda passiva, viver desse patrimônio acumulado. Tá bom? Então, recapitulando, quais são as 5 formas que você tem de perder dinheiro na Bolsa de Valores? Querer especular, ficar caçando a próxima Magalu, gastar muito tempo com seus investimentos, ficar com a dor de corno por não ter feito uma compra, uma venda ou qualquer tipo de movimento na Bolsa e primeiramente, né, e principalmente, na realidade, fazer time. Bom, então daí você pode falar assim, beleza, Rafael, entendi, não posso fazer nenhuma dessas 5 coisas, se eu fizer eu vou perder dinheiro, mas como que eu faço? Eu quero investir a longo prazo e aprender com tudo que eu preciso, né? Às vezes eu sou iniciante, eu não sei o que eu tenho que fazer, o que eu faço, Rafael? E aí eu tenho um convite para você, caso você queira aprender tudo, mas absolutamente tudo sobre investimento, para que você possa melhorar a sua vida financeira, melhorar os seus investimentos. Tá? Eu tenho aqui uma proposta para você, eu tenho uma plataforma ultra moderna, super interessante para você conhecer, chamada CostaFlix, onde você pode assinar ela por apenas R$29,90 por mês, sem fidelidade, tá? Ou seja, você entra, vê, não gostou, cancela, não tem problema nenhum. E ao entrar no CostaFlix, você vai ter ali um curso completo de investimentos, você vai aprender tudo que você possa imaginar, valuation, contabilidade, como escolher uma ação, como escolher um fundo imobiliário, tem absolutamente tudo ali. Um boletim semanal sobre fundos imobiliários, curso de mídia, meu arquivo de lives aqui do YouTube, lá do Instagram também, minhas lives do Instagram estão lá dentro do CostaFlix. Aquele workshop que eu fiz recentemente, né, aposentando com tranquilidade financeira, que foi um puta sucesso, milhares de pessoas viram, tal, foi muito legal. Aulas especiais, tem 2 séries de investimento aqui no YouTube, né, você deve conhecer 1 milhão com mil, caso você não conheça, vou deixar aqui para você ver. Mas lá no CostaFlix eu tenho 2 outras séries de investimento, uma delas é Viver de Renda, que é focada na geração de renda passiva, para você saber como rentabilizar o seu patrimônio, e o outro 1 milhão com mil na gringa, tá? Começou semana passada, dá tempo aí de você ver desde o comecinho e você vai ver através dela como você pode aprender, né? Como você pode fazer para investir no exterior. Tá? Então lá dentro tem muito mais coisas, tenho certeza que você pode gostar. E lembrando, as atualizações são semanais, apenas R$29,90 sem fidelidade, e você pode entrar agora e testar por 7 dias gratuito, sem nada, sem precisar pagar nada, e ver se é para você ou não. Tá? Entra agora no site costaflix.com.br e veja lá, ou caso você queira, aqui na descrição desse vídeo tem um link costaflix.com.br. Tá bom? Eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Então, se você gostou, comenta aqui para mim o que você achou dele. Compartilhe esse vídeo com seu amigo, com o grupo da família, o grupo dos seus amigos de trabalho, aquele seu grupo de investidor, para que eles entendam que você não pode ter uma postura especulativa perante o mercado, senão você vai perder dinheiro. Tá? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, é muito importante para mim, pois me ajuda a levar essa mensagem para cada vez mais pessoas. E se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative a notificação. Tem um vídeo novo toda terça, quinta e domingo, às 18 horas. Um forte abraço e até a próxima!